Olá! Eu sou o Enxadrezando. Muitas dicas foram apresentadas em quase um ano de existência do nosso canal, porém, tudo o que foi apresentado até agora funciona apenas para que possamos identificar e diminuirmos os erros em nossas partidas de xadrez. Naturalmente, eu melhorei bastante o meu jogo com as práticas apresentadas nesse canal, porém, incrivelmente, eu perdi algumas partidas no chess.com, sem cometer um erro sequer. Isso acontece porque as dicas apresentadas até agora são para jogos posicionais. Esse estilo de jogo leva o jogador a melhorar gradativamente as suas peças, e identificar falhas de posicionamento, tanto de suas peças, quanto as falhas de teu oponente. É uma forma bastante segura de se jogar, mas perigosa, pois muitas vezes, você deixa de criar uma ameaça para o oponente, deixando-o à vontade para criar suas estratégias livremente. A partir desse momento, nós vamos priorizar as estratégias do jogo, vamos iniciar um estudo sobre análises de posições, vamos fazer muitos exercícios propostos em livros e sites especializados, como o Lichess e o Chess.com. Vamos tentar mostrar as nossas opiniões sobre essas posições da forma mais simples e objetiva possível, e depois vamos comparar as nossas anotações com a resposta correta com a fonte do exercício. É muito importante ter paciência ao realizar esses exercícios. Não tenha pressa, e procure analisar o máximo de posições possíveis, e perceba o posicionamento de todas as peças no tabuleiro. É preciso selecionar os lances candidatos, calculá-los, e selecionar a melhor opção. Cada passo deve ser anotado detalhadamente por você, incluindo as respostas que você não considere a melhor. Anote também o porquê você considera essa resposta ruim. Anote também a tua melhor resposta, junto com os benefícios percebidos por você. Outro ponto importante nessa etapa é analisar mentalmente as posições e anotá-las sem a ajuda do computador, ou adiantar as páginas do livro para ver as respostas. Após todo esse processo, você deve comparar a sua resposta com a resposta correta. Não se preocupe se a tua resposta está certa ou errada. O mais importante é a tua análise do problema e a correção dos pontos fracos de tua análise. Recomendamos que você abra o analisador de posições de sua preferência, e teste todas as possibilidades anotadas por você, veja as consequências do analisador, e compare com as suas anotações. Por exemplo, as pretas acabaram de jogar o bispo em D4. Esse movimento ataca diretamente o meu cavalo, e eu não consigo perceber nenhum ataque indireto. Como dito no vídeo, sem dicas de xadrez, precisamos selecionar os lances candidatos. Nessa etapa você deve primeiro analisar se o teu rei corre algum perigo. Depois você deve selecionar os lances que dão cheque em seu adversário. Nesse caso, nós temos apenas o lance dama em H7, cheque. Perceba que o rei vai capturar a tua dama, e isso já é ruim o suficiente para não perdermos tempo com esse lance. O segundo passo é analisar as ameaças a outras peças. Avançar o peão da coluna A, para depois tentar ameaçar a dama do adversário não é um bom lance, pois o adversário não é forçado a capturar o teu peão, e ele pode simplesmente avançar o peão da coluna B, ganhando mais espaço naquela ala. Então descarte esse lance. Tirar o cavalo atacado faz você perder a torre. Você pode tirar a torre e proteger o cavalo, mas esse lance não gera nenhuma ameaça ao oponente. Voltando a falar no quesito de criar uma ameaça, nós temos a opção de avançar o peão da coluna E, e ameaçar o cheque-mate com a dama em H7. Então, o melhor lance que devemos analisar mais profundamente é peão em E5. Como dito, esse lance abre um ataque para que a dama possa dar o cheque-mate em H7, mas vamos aprofundar um pouco mais. As opções para as pretas para impedir o mate são, peão em F5, peão em G6, e peão em H6. Lances como dama em E4 e bispo em F5 devem ficar de fora da tua análise, pois esses lances são muito ruins para o teu oponente, pois ele vai perder essas peças. Vamos analisar primeiro o lance peão em F5. Nesse caso teremos peão capturando, en passant. Caso você não saiba o que é o en passant, eu vou deixar nos cards um vídeo que explica esse, e vários outros temas no xadrez. E a ameaça continua. Bispo em G8 protege o peão. E dama ganha o bispo em D4, ameaçando novamente o mate. Caso peão em G6. Dama captura em D4. E já temos vantagem material. E peão em H6, mais uma vez poderemos capturar o bispo em D4. Com toda essa análise pronta, você sabe que o peão em E5 é um bom lance, e você sabe a resposta para cada possível lance de teu adversário. Vamos para outro exemplo. Esse exemplo é muito simples, mas tem a sua importância. O reconhecimento de padrão. Falamos várias vezes que é muito importante fazer os treinos táticos.
Isso porque o treino tornará mais fácil o reconhecimento tático de uma posição. O tema tático nessa posição é o do lance forçado. Repare que o rei está cortado e está numa casa igual à do nosso bispo, logo, o cheque com o bispo força o rei a ir para a casa de D1, e depois a casa de D2 fica protegida para a entrada da dama. Ainda sobre esse exemplo, o exercício proposto informa que o rei comete o erro de ir para E1, facilitando o nosso mate. Mas o que aconteceria se o rei fosse para D1? Repare que a torre e a dama do adversário estão na 7ª fileira, e isso costuma ser muito ruim para o defensor. Além disso, as torres estão alinhadas na coluna F, o que costuma ser pior ainda para quem defende. O teu bispo segura a casa de G7, impedindo a entrada da torre, mas ainda temos o problema da entrada da outra torre em F8, acabando a partida. Vamos aos lances candidatos. Primeiro, a segurança do rei. Como dito, o bispo impede a entrada da torre, mas temos que resolver o problema da entrada em F8. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Continuando. Procurar por cheques. Dama G4. Ou Dama F3. Podem descartar esses dois lances. Dama captura torre. Tem algumas trocas que alivia a pressão perto do nosso rei, então, esse é um lance candidato. Procurar por ameaças. Nenhum movimento de bispo vai resolver o problema da coluna F. Então, nesse caso, nós só temos um lance possível, que é dama captura torre. Torre captura dama. Torre captura torre. E siga jogando com uma torre, um bispo e 2 peões conectados, contra uma dama e um peão isolado. Como dito no vídeo sobre dicas, procure calcular 2 ou 3 lances à frente, aumentando a profundidade dessa análise conforme você for ficando melhor nesse cálculo. Esse é um treino teórico sobre as análises. Esse vídeo é apenas um resumo do que deve ser feito. O estudo completo desses exercícios envolve muito mais cálculos do apresentado aqui. Claro que na hora da partida, muitos detalhes podem passar despercebido por nós. Mas é para isso que existem os treinos. Para aperfeiçoarmos a nossa técnica, e a termos a cada vez mais detalhes. Ao analisar as tuas partidas, mesmo as que você perdeu, você vai conseguir perceber melhor as oportunidades que você conseguiu aproveitar, ou irá visualizar melhor esses detalhes que nos escapam durante as partidas. Assim, você vai conseguir aumentar gradativamente o seu conhecimento dessas posições, e vai cada vez mais poder escolher as melhores opções. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.